Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria continuar falando com vocês a respeito da Netflix, a respeito dos porquês, né, e do que pode acontecer depois dessa queda absurda que ela teve de quase 36% nas ações de um dia para o outro, e ela continua em queda ainda hoje. Então eu queria falar para vocês o que a empresa vai fazer daqui para frente para tentar reverter essa situação e porque eu acho que todas as estratégias que eles estão lançando não são ideais. Então, vamos lá! Então, só esclarecendo para vocês, né, aconteceu a Earnings Call. Se vocês quiserem, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu mostrei em detalhes aí os números e etc. A Netflix não deu prejuízo. Eu tô vendo algumas pessoas comentando como se a empresa estivesse dando prejuízo. A empresa não tá dando prejuízo, ela tá dando lucro e muito lucro por sinal. Só que ela teve uma redução no volume de assinantes em 200 mil. Só que não foram 200 mil assinantes porque eles ganharam assinantes na Ásia e perderam assinantes na Europa, América do Norte e América do Sul. Então eles estão perdendo assinantes ao redor do mundo todo, e a previsão para o próximo trimestre deles próprios, né, a previsão da própria Netflix é que eles vão perder mais 2 milhões de assinantes mundialmente. Então eles já estão cientes de que eles estão numa tendência de queda agora, né, de que provavelmente eles vão continuar perdendo assinantes, e eles têm 3 atitudes principais para tentar reverter essa situação, e como o próprio Reed Hastings disse, para voltar às graças dos acionistas. Ou foi o Reed Hastings ou foi o Ted Sarandos, né, que falou isso no decorrer da reunião. E a primeira atitude, vocês já conhecem, eu já apresentei aqui no canal, é o fim do compartilhamento de senhas. Isso eu acho que vai ser uma péssima decisão da Netflix, principalmente porque outros grandes serviços não entraram nessa onda de tentar impedir o compartilhamento de senhas. Eu sei que todos eles devem ter essa ideia na cabeça. É até meio óbvio, né, que um grande serviço de streaming vai querer tomar uma atitude como essa, mas até o momento somente a Netflix tem um plano de ação para impedir esse compartilhamento. Eu já fiz um vídeo a respeito disso também, eu não vou explicar tudo de novo para vocês, mas eu acho que existem 3 riscos principais da Netflix, né, tá colocando esse plano em prática. Em primeiro lugar, a opinião pública, né, como eu já falei, se outros serviços ainda não estão fazendo isso, a Netflix vai tomar a dianteira num negócio que vai ser péssimo para o cliente. Eu acho que vai pegar muito mal para eles, eles podem perder inscritos, né, porque muitas vezes as pessoas dividem senha, então não é que uma pessoa vai deixar de assinar. Se algumas pessoas não puderem compartilhar a senha, talvez nenhuma daquelas 4 pessoas continue assinando a Netflix. Então, ao invés de ganhar um cliente novo, pode ser que eles percam muitos clientes. E eles falaram que mais de 100 households, né, ou seja, 100 casas de família não pagam para ter uma assinatura. Então eles estão calculando ali que 100 milhões de famílias não pagam para ter Netflix. Se dessas 100 milhões, um percentual migrasse para ser dependente, né, porque a assinatura aconteceria da seguinte forma: você não seria um assinante. Vamos supor que eu tenho e eu passo a senha para minha mãe. A minha mãe não seria uma assinante Netflix, ela seria a minha dependente e pagaria uma taxa por isso. Só que foi perguntado isso na reunião se esses dependentes contariam como assinantes, e eles responderam que não, que os dependentes não vão contar como assinantes, eles vão somente monetizar essa pessoa que está utilizando a senha de outra. E ela não vai nem utilizar a senha mais, né? Ela vai ter a própria senha, vai ter um acesso próprio, então vai melhorar um pouquinho. Se você usa a senha de outra pessoa, a sua experiência vai ficar melhor, só que você vai pagar uma taxinha por isso. Então, eu não sei se isso vai ser bom para o consumidor. Para algumas pessoas, provavelmente sim, mas eu acho que para o geral a opinião pública vai ser extremamente negativa. E o segundo ponto, né, que eu acho que vai ser prejudicial é o número de assinantes, porque eu, por exemplo, eu divido a senha somente com a minha noiva, porque eu não gosto de dividir senha. Tipo, meu pai e minha mãe têm o próprio Netflix, mas eu não divido com eles, porque eles têm o deles, eu tenho o meu, né? E eu sei que muitas pessoas têm essa mentalidade. Obviamente muitas pessoas gostam de dividir senha, porque fica muito mais em conta, e eu respeito totalmente isso, mas eu particularmente não gosto muito disso. Então, se esse plano, se esse processo aí for legitimado pela Netflix, eu posso muito bem cancelar a minha Netflix e virar um dependente ali do meu pai e da minha mãe, ou vice-versa. Eles podem cancelar o deles e virar um dependente meu. Então eu acho que isso também não vai ajudar a Netflix, porque eu acho que pessoas vão deixar de ser assinantes para virar dependentes de outra pessoa. Eu tô falando porque
eu provavelmente faria isso se esse plano entrasse em vigor. E finalmente eu acho que isso vai reduzir o público, né? Eu sei que a Netflix já chegou num ponto de saturação, eles não conseguem mais continuar crescendo de forma frenética, mas eu acho que uma pessoa nova que vai entrar na Netflix pela primeira vez, ao invés de entrar lá e assinar, ela vai procurar alguma pessoa para se tornar, né, dependente daquela pessoa dentro do plano da Netflix. Então eu acho que eles vão acabar reduzindo o potencial de crescimento futuro deles ali. Eu vi alguns analistas falando coisas nesse sentido, eu já tinha imaginado isso, né, quando eu gravei o vídeo de ontem, e hoje eu decidi dar uma pesquisada mais a fundo e realmente tem outras pessoas preocupadas com isso sim. E o segundo ponto, né, o segundo plano da Netflix daqui pra frente para tentar reverter essa situação é planos reduzidos, né, são os planos reduzidos. A Netflix obviamente já possui diversos planos hoje, você tem diversas tiers ali de assinatura, só que depende muito mais da qualidade de imagem, depende muito mais da quantidade de telas, e agora você vai ter também a opção de ter uma assinatura mais barata, porque vai ter propaganda lá dentro. E isso é curioso, né, porque eu achei até uma entrevista de 2020, então não faz tanto tempo, não é uma entrevista de 2010, de 2008, uma entrevista de 2020 com o Reed Hastings, onde ele fala que a Netflix não vai ter planos com marketing lá dentro, né? Não vai ter planos com publicidade, e agora eles mudaram completamente de opinião, né? O Reed Hastings tinha falado literalmente, a gente não vai ter um plano porque não é a melhor opção pra gente, não é a melhor opção pra cultura da nossa empresa, a gente não concorda com isso que tá acontecendo, provavelmente porque a essa altura a Netflix ainda não tinha sofrido nenhum baque ali, né, em termos de volume de assinantes, então ele falou, nós nunca vamos ter isso e etc, e agora ele próprio falou no anúncio, então não faz nem 1 ano e meio que ele falou isso, ele já teve que colocar o rabinho entre as pernas e anunciar abertamente os planos, né? E parece que é uma certeza total, eles não vão nem fazer período de testes, eles já falaram, né? O cara que estava entrevistando eles ali perguntou se vai ter período de testes, ele já falou que não, porque ele não quer testar para saber se ele vai colocar ou não, que ele vai colocar de fato. Ele citou, inclusive por nome, né, a Disney, que tá fazendo muito bem isso com o Hulu, né, essas estratégias envolvendo propagandas aí. Então ele citou também a HBO Max, se eu não me engano, ele citou alguns grandes players aí que já utilizam essa ferramenta e que a Netflix está entrando, só que eu discordo dessa mentalidade dele, porque a Netflix veio justamente para quebrar os paradigmas aí, né, do setor de entretenimento, e agora ele tá seguindo o mesmo caminho que a Disney e que a Warner. Então uma empresa de vanguarda que veio para mudar tudo, agora está seguindo o que outras empresas maiores e outras empresas de legado aí, né, que já tem 100 anos aí no mercado estão fazendo. Então eu acho que isso não combina muito com a política, né, com a mentalidade da Netflix de trabalhar. E essa estratégia, obviamente, pode ser boa para o consumidor, porque você que está pensando em assinar Netflix, você vai ter uma opção a mais. Se você não liga muito para propagandas, você pode assinar uma opção mais barata e gastar menos dinheiro. Só que eu acho que existem alguns pontos negativos para Netflix, não para o consumidor. O consumidor, se você quer manter a experiência do jeito que ela é hoje, basta você não assinar essa opção mais barata. Só que eu acho que para Netflix existe um grande problema. Eles falam como se eles fossem atrair novos clientes, né, com essa assinatura mais barata, o que eu concordo plenamente, eles vão sim atrair novos clientes, só que tem o sério risco de muitos clientes que já são assinantes da Netflix hoje, pagando um valor que, convenhamos, hoje é acentuado, né? Então muitas pessoas que já fazem parte desse volume aí de 222 milhões de assinantes, muitas pessoas podem falar, pô, eu não quero mais pagar R$55, eu quero pagar R$25, R$19, sabe-se lá qual vai ser o valor, né, desses planos mais baratos. Então muitas pessoas podem deixar de ser assinantes da Netflix nesses planos premium, né, vamos dizer assim, para migrar para uma assinatura mais barata. Eu sei que muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, vão querer fazer isso, então isso pode afetar e muito o ticket médio da empresa, né, que eles têm um ticket médio muito alto, na faixa de 14, 15 dólares lá na América do Norte, aqui na América Latina em torno de 9 dólares, então com certeza esse valor pode ser muito afetado, e se o resultado do volume de assinantes não for astronômico, eu acho que os acionistas vão continuar não gostando dessa estratégia, além de estar desmentindo o que eles próprios falaram várias vezes. Aí em 2021 eles já falaram, nunca diga nunca, provavelmente porque já estava nos planos, né? Mas é legal a gente ver, né, a mudança completa de atitude da Netflix de 2020 para cá.
né, que não faz tanto tempo, ele inclusive bate no peito e fala: a empresa valia $1, hoje as ações valem $500, mas hoje as ações não valem mais $500, elas valem $222. E além disso, né, os analistas já se preocupam com a complexidade de mexer com marketing, de mexer com propagandas, de mexer com tudo isso e como isso pode afetar o bottom line, né, que eles falam. Se você teve 2 trimestres exatamente iguais, hoje a Netflix deveria ter recebido o mesmo valor, porque eles têm ali os assinantes pagando o valor para assistir. Agora, com publicidade, você pode ter variações enormes, porque existe uma flutuação muito grande no volume de assinantes. O mês do Natal pode ser um mês extremamente bem sucedido, porque muitas empresas estão querendo colocar dinheiro ali para fazer propaganda dentro da Netflix, enquanto outros períodos podem ser terríveis, porque tem menos empresas querendo investir em publicidade. Então, os analistas também se preocupam bastante com a flutuação do mercado e como isso vai afetar o resultado, porque eles têm que fazer previsões. No próximo trimestre a gente vai ter um lucro de tanto, e se esse lucro não bater essa meta, isso pode ser também terrível para os acionistas. Então, a complexidade, né, desse mercado, o próprio Reed Hastings falou nessa entrevista de 2020 que ele não quer mexer com isso, que ele nunca vai mexer com isso porque é muito complexo, você só aprende as complexidades depois que você entra. Ele falou uma porrada de coisas interessantes, só que agora ele tá voltando atrás em tudo que ele falou. E por fim, o maior problema, na minha opinião pelo menos, né, dessa versão com propaganda é justamente o fato da Netflix. O grande mérito da Netflix a essa altura é o fato dela ser muito user-friendly, ela tem a melhor plataforma, é a mais fácil de utilizar, não tem propagandas, então é muito simples de você usar. Eles já estão atrapalhando um pouquinho isso com essa ideia do compartilhamento de senhas, e agora eles estão atrapalhando mais ainda, porque você vai ter propaganda se você quiser, obviamente, mas a experiência do usuário que assinar esse plano vai ser pior do que a experiência do usuário que assina um plano premium. E os acionistas, né, muitos analistas já falaram que eles querem manter a marca como uma marca premium, mesmo dentro desse universo dos serviços de streaming. Eles querem manter, né, a marca meio que blindada. A Disney e a HBO Max estão colocando propaganda? Azar o delas, a Netflix não coloca. A gente é uma empresa premium que preza pela qualidade. Eu acho que essa seria uma estratégia melhor do que eles lançarem essas versões mais baratas, mas obviamente depende do consumidor. E finalmente, né, não é uma estratégia que muda muito o número de assinantes, mas eles falaram que eles vão reduzir o investimento em conteúdo, pelo menos eles vão ter mais critérios, eles não vão estar loucamente ali jogando dinheiro para todos os lados. Eles não falaram que eles vão reduzir o volume, tipo, de 20 bilhões para 18 bilhões, mas eles vão parar de continuar subindo eternamente. Parece que todo ano a Netflix anuncia que vai gastar 5 bilhões a mais ali em conteúdo. Eles falaram que não, que eles vão dar uma pisada no freio, que eles vão pensar um pouquinho mais, né, no que eles vão investir. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo para a Netflix, né? Eu acho que mostra que eles estão pensando um pouquinho mais no futuro e não só jogando dinheiro para todo lado, porque isso já deu para ver que não traz um resultado tão positivo quanto eles imaginavam. Mesmo com tanto conteúdo disponível hoje, com séries batendo recordes, né? A gente viu o Round 6, a gente viu Red Notice, agora há pouco saiu aquele filme, outro filme com o Ryan Reynolds lá, que também fez muito sucesso. Eu particularmente não gostei tanto assim, eu achei quase que um remake de Exterminador do Futuro. Mas de qualquer forma, a gente tá vendo sucesso atrás de sucesso dentro da Netflix e o volume de inscritos caiu. Então não é uma estratégia que pode funcionar eternamente, você continuar investindo cada vez em mais, né, na esperança de que mais pessoas vão entrar na sua plataforma. Então acho que eles chegaram meio que no teto de gastos. Talvez esse teto passe a ser reduzido daqui a alguns anos. Mas como eu falei, é muito difícil a gente saber se isso vai ser uma estratégia boa ou não. Lembrando, né, que não só a Netflix é muito user-friendly, como ela tem muito conteúdo, ela tem ali uma chuva de conteúdos, mas ela não tem conteúdos extremamente relevantes, ela não tem uma Marvel, uma DC, um Star Wars, um Senhor dos Anéis. Ela tem alguns conteúdos interessantes, mas não dá pra gente falar, né? Red Notice, por exemplo, é o maior filme da história da Netflix, é um filme de ação que nos cinemas provavelmente teria feito ali em torno de 200 milhões nas bilheterias, 400 milhões ali estourando. Basta a gente ver os filmes do The Rock com Kevin Hart, que é mais ou menos o estilo do filme que a gente viu. Então, eu não acredito que a Netflix tenha muito conteúdo relevante como uma Disney, como a HBO Max.
Então, se eles diminuírem o investimento em conteúdo, talvez eles percam o único grande mérito que eles têm, que é justamente o grande volume e o fato da plataforma ser muito user-friendly. Então, nesses 3 planos que eles estão colocando em prática, os 3 afetam a experiência do usuário e afetam a quantidade de conteúdo. Então, pessoal, é isso. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa situação envolvendo a Netflix e principalmente o que vocês acham dessas atitudes da empresa para tentar reverter essa situação. Lembrando que a empresa continua em queda. Hoje eu acho que a queda está em torno de 5%, sendo que ela já caiu 36% ontem. Foi uma queda histórica, ela caiu de 150 bilhões para 100 bilhões, 154 bilhões na verdade, para 150 bilhões, e hoje ela deve cair abaixo dos 100 bilhões pela primeira vez aí em mais de 5 anos. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.